Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico desta quinta-feira. Esperamos que você esteja bem, que a graça do Senhor esteja sendo abundante na sua vida. É o que nós desejamos a você. Convidamos você agora para estar conosco nesse estudo bíblico. Nós vamos continuar o nosso assunto que nós começamos na quinta-feira passada, quando nós vimos primeiro estudo sobre a pneumatologia. É o tema que nós estamos estudando desde a quinta-feira passada, estamos estudando esse tema aí, a pneumatologia. Só relembrando o que estuda a pneumatologia. Então, a pneumatologia é a parte da teologia cristã dedicada ao estudo do Espírito Santo. É a parte da teologia cristã que nós estudamos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós já estudamos a primeira parte desse estudo na quinta-feira passada, onde nós vimos a personalidade do Espírito Santo, né? Vimos que ele é uma pessoa e vimos também que ele é uma pessoa divina, vimos também a divindade do Espírito Santo. Nesta quinta-feira, nós vamos começar o estudo sobre os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. Para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Então, vamos ver os primeiros símbolos do Espírito Santo nesta aula, né? Nesse estudo desta quinta-feira, e vamos ver depois a segunda parte na próxima quinta-feira. Então, vamos partir hoje para os símbolos do Espírito Santo. Só a título de introdução, nós vamos ler esse texto, que nós queremos colocar como texto básico, o texto de partida, onde nós vamos, então, estudar sobre os símbolos do Espírito Santo. Esse texto é um texto de João, capítulo 1, versículo 32, até o versículo 34. Diz aí o texto. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que é o testemunho de João Batista, né? Na hora do batismo de Jesus, né? E aí, nesse texto, ele está dizendo que quando do batismo, ele viu o Espírito descer do céu como pomba, em forma de pomba, e pousar sobre Jesus. Então, partindo desse texto aí, né, que fala sobre o Espírito em forma de pomba, é que nós vamos começar a falar a respeito dos símbolos do Espírito Santo. Então, a primeira coisa ainda dentro desta introdução é que Deus, ele nos fala hoje por meio de sua palavra escrita. Então Deus hoje fala através das escrituras, da sua palavra escrita, a sua vontade exposta nas escrituras. É o Espírito falando na palavra. Então, quando nós estamos lendo a escritura, já que o Espírito inspirou as escrituras sagradas, então é o Espírito que está falando na palavra. E nela, ou seja, na palavra de Deus, escrita, inspirada pelo Espírito, nós encontramos muitas figuras de linguagens, tais como metáforas, tipos, parábolas, alegorias e símbolos. Todas essas figuras são utilizadas para nos comunicar as verdades espirituais da palavra de Deus. Então, a pessoa e a obra do Espírito Santo, elas são ilustradas pelas figuras bíblicas. Então, os símbolos que nós vamos estudar
do Espírito Santo, ele é muito importante porque ele ilustra a pessoa e a obra do Espírito Santo, ok? O que são símbolos? Então a gente vai tentar primeiro aqui trazer uma breve definição do que é ou do que são os símbolos. Então quando a gente observa símbolo, a gente percebe que o termo símbolo vem de uma palavra grega, é de origem grega, symbolon, designa um elemento representativo que está, na realidade visível, em lugar de algo, a realidade invisível, que tanto pode ser um objeto como um conceito ou ideia. Ou seja, o símbolo é um elemento representativo que está em lugar de algo. Esse elemento representativo é uma realidade visível em lugar de uma realidade invisível. Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Então, coisas abstratas são mostradas através de quadros concretos, são os símbolos. De uma maneira muito simples, nós podemos dizer que símbolo é sempre algo que representa uma outra coisa. Então, símbolo é sempre algo que representa uma outra coisa. É um elemento representativo que está em lugar de algo ou de outra coisa. Então, símbolo é isso. Então, de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que símbolo é sempre algo que representa uma outra coisa. Ok, irmãos? Vamos avançar então. Hoje nós vamos estudar os símbolos ou metáforas que estão relacionadas à pessoa do Espírito Santo. Então, através dos símbolos, nós temos condições de conhecer mais e melhor tanto a pessoa quanto a obra do Espírito Santo. Então, é muito importante conhecermos, identificarmos os símbolos do Espírito Santo, pois eles nos fazem ter condição de conhecer mais e melhor a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Então vamos para o primeiro símbolo, que é a pomba. Pomba como símbolo do Espírito Santo, a gente viu já naquele texto introdutório, né, que a gente colocou de base, com o texto de partida, em João capítulo 1, do verso 32 a 34, nós vamos ler somente esse verso 32, que diz o seguinte: E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, pousar sobre Jesus. Aqui está se referindo ao batismo de Jesus. Então, o primeiro símbolo que a gente vai estudar do Espírito Santo é a pomba, que se tornou, né, um símbolo clássico, né? Além de ser um símbolo utilizado como símbolo da paz, a pomba ela é muito utilizada como símbolo, como representação do Espírito Santo, né, tendo como base esse texto de João capítulo 1, versículo 32, na qual João diz que viu, quando batizou Jesus, o Espírito descer do céu como a pomba e pousar sobre ele, sobre Jesus. Quais os significados da pomba que podem ser aplicados ao Espírito Santo? Então, quais são esses significados da pomba que nós podemos aplicar ao Espírito Santo de Deus? Então, vamos olhar isso aí. Então, a pomba, ela é mencionada como símbolo de simplicidade, inocência, gentileza, afeição e fidelidade. Então, nós encontramos nas Escrituras a pomba sendo esse símbolo de simplicidade, de inocência, de gentileza, de afeição e de fidelidade. Tá? Em Oséias, capítulo 7, verso 11, a parte A do versículo,
e também Mateus, capítulo 10, versículo 16. Vamos dar uma olhadinha nesses dois textos aí, né? Oséias, capítulo 7, versículo 1, a parte A, diz assim o texto: porque Efraim é como uma pomba ingênua. Estão trazendo aqui o símbolo de ingenuidade, né, de simplicidade, de inocência, referindo-se à pomba e referindo-se também ao Espírito Santo. Mateus 10, 16, outro símbolo de pomba que a gente pode aprender um pouco e transportá-lo aí para o Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo. Diz o texto: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente observa aqui nesses dois textos, né, esse símbolo que era aplicado para a pomba, né? Ingenuidade, inocência, simplicidade. Então, esse é o texto que nós podemos observar que aplica a essa figura da pomba e que também nós podemos aplicar ao Espírito Santo de Deus. O segundo símbolo que nós podemos observar é a água. Água. A gente tem aí o texto de Isaías 43 e o verso 3 que diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então aqui há uma ligação imediata, né, entre derramarei água com derramarei o meu espírito. Então aqui a água, né, está entrando aí como um símbolo aplicado ao espírito. Então assim como a água é derramada sobre o chão sedento e torrentes, né, sobre a terra seca, né, Deus estará derramando o seu espírito sobre a sua posteridade do povo de Deus, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, a relação aí direta entre derramarei água com derramarei o meu espírito. Outro texto que a gente pode observar essa figura da água aplicada ao Espírito Santo está em João, capítulo 7, versículo 37 a 39. E diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Olha aí, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o que João está falando, né, aqui nesse texto, né, reproduzindo uma expressão de Jesus, né, que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o que? Rios de água viva. E aí ele explica, né, o que seriam esses rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seria aí esses rios de água viva que fluirão do interior daquele que cresce em Jesus, né? Isso ele diz a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então, a gente observa que também é aplicado ao Espírito essa figura, esse símbolo da água. Vamos dar uma observada melhor, né? Mais um pouquinho
a respeito desse símbolo, esse segundo símbolo que nós estamos estudando, que é a água. Dá uma olhadinha aqui. Veja só, a água ela é necessária para a limpeza e purificação. No Antigo Testamento, era utilizada como símbolo de purificação dos sacerdotes. Ou seja, esse símbolo de que os sacerdotes eram purificados, limpos, era feito através do ritual, utilizando a água como um símbolo da purificação aí dos sacerdotes. Nós vamos ver isso aí em Êxodo, capítulo 29, e o versículo 4. E diz assim o texto que está em Êxodo: então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Esse texto aqui é o texto da, podemos dizer assim, a ordenação dos sacerdotes, né, de Arão e seus filhos, que seriam investidos como sacerdotes de Deus, estariam servindo a Deus no tabernáculo. Então, Deus fala para Moisés que fale para Arão que ele se aproxime com os seus filhos até a porta da tenda, né, do tabernáculo, na qual eles iriam ser lavados com água, simbolizando aí essa purificação dos sacerdotes. Ezequiel também fala da água como um instrumento de purificação interior e a relaciona com a regeneração produzida pelo Espírito Santo. Então nós temos aí Ezequiel, né, apresentando a água como um símbolo de purificação interior do coração e se relaciona com essa regeneração que é produzida pelo Espírito Santo. E aí está no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 até o 27, que diz assim o texto: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Água, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então nós vemos esse texto de Ezequiel, que é uma profecia a respeito de Deus enviando o seu Espírito, purificando o interior do povo de Deus, do povo de Israel. E aí há a associação que Ezequiel faz, né, entre a água como um elemento de purificação interior e a regeneração, né? Um novo coração, um novo espírito. Porei dentro de vocês um novo espírito. Vou tirar o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Então aí nós temos a regeneração que é produzida pelo Espírito Santo, ou seja, mudando o interior do indivíduo, mudando o coração do indivíduo, trazendo aí um coração sensível à palavra de Deus, sensível à voz do Espírito. Porém, dentro de vocês, diz Ezequiel, o meu Espírito. Então a gente está vendo que aí a água se relaciona de maneira muito harmônica, né, como um símbolo do Espírito Santo, como aquele que purifica, como aquele que regenera, como aquele que lava os nossos pecados, o nosso interior, e também que produz em nós uma nova vida, um novo espírito, um novo coração. Ok, queridos? Ainda sobre
o Espírito Santo e a água, esse símbolo da água, é o Espírito Santo quem limpa nossos corações na regeneração. A gente viu isso no texto de Ezequiel, e que continua nos purificando, ou seja, essa ação do Espírito, ela é contínua, né? Durante o nosso processo de santificação. Então, esse processo de purificação, de limpeza, nós chamamos de processo de santificação. Nós vimos isso no Novo Testamento, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante, através, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, lavar, aí o sentido da água, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a gente vê que esse símbolo é muito bem aplicado ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como símbolo, tendo como símbolo a água. Ainda sobre a água, como símbolo do Espírito Santo, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ao habitar no crente, é fonte a jorrar para a vida eterna, fonte de água, né? Foi o que Jesus falou em João 7, 38 e 39, a gente já viu esse texto, né? É ele quem opera, ou seja, o Espírito Santo, quem opera e mantém a vida eterna. Está lá em João, a gente só vai relembrar o texto, né? 7, 38 e 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então, o habitar do Espírito no crente é semelhante a essa fonte de água que jorra para a vida eterna. Ok, queridos? Vamos agora para o terceiro símbolo desta noite. Né? Primeiro, a gente viu, né, que foi a pomba. O segundo, a gente viu que foi a água. Agora nós vamos ver mais um símbolo, que é o vento. Né? Vento, que no hebraico é ruach. Né? O vento é aplicado também, né, aquele texto que está lá em Gênesis, né? No início, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, né? Verhua Elohim, né? É o texto que está em hebraico, o Espírito de Deus, o vento de Deus, o Espírito estava pairando sobre a face das águas. Então a gente tem vento e a gente tem água, né? Aí só nesse texto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vento. O vento, ele é um símbolo da presença do Espírito Santo. Simboliza presença do Espírito Santo. Né? Assim como a água simboliza o agir, né, purificador, renovador do Espírito Santo, o vento simboliza a presença do Espírito Santo. João 3,8 diz o texto, Jesus falando para Nicodemos diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E em Atos 2:22, nós temos ali na descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, o texto que diz: de repente, né, no dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, nesses dois textos, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde ele vai. E aqui no texto de Atos, que há um som como de um vento impetuoso que enche toda a casa onde estavam assentados os discípulos, é
marcando ou indicando a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós observamos aí o vento como esse símbolo da presença do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo marcou essa presença dele no dia de Pentecostes, através desse som como de um vento impetuoso que enche toda aquela casa, né, o cenáculo onde os discípulos estavam sentados. Então, vento como símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Ainda sobre o vento, Jesus ele vai comparar a obra do Espírito à ação do vento nesse texto de João 3,8, quando ele fala com Nicodemos. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, o vento. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Então aqui Jesus está comparando, né, essa obra, essa ação, né, presencial e inexplicável, né, do Espírito Santo na vida das pessoas. Ele está dizendo isso a Nicodemos: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Após a sua ressurreição, Jesus, nos encontros, numa das suas aparições para os discípulos, ele chegou a soprar sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, né? Sopro é a raiz da palavra ruach, né? A palavra hebraica que estava lá em Gênesis, né? Falando a respeito do Espírito de Elohim, o Espírito de Deus que estava pairando sobre a face das águas. E aqui Jesus, então, ele sopra, né? Produz esse vento, né? Esse hálito. Ele sopra sobre os seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo, fazendo essa ligação entre o vento, entre o sopro de Jesus e a presença do Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, e o versículo 22, Jesus, numa das suas aparições, após a sua ressurreição, ele apresenta-se aos discípulos, sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20 e o versículo de número 22. Algumas lições práticas que nós podemos tirar dessa simbologia do Espírito Santo com relação ao vento. Primeira lição prática que a gente pode perceber é que, assim como o vento é invisível na sua ação, o Espírito Santo age de forma invisível no coração do ser humano. Isso é o que está lá em João 3,8, né? Ele diz: ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é nascido, né? Que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o vento é invisível na sua ação, nós não vemos o vento, nós podemos sentir o vento, mas nós não vemos o vento. Então, assim como o vento é invisível na sua ação, o Espírito Santo também age de forma invisível no coração do ser humano. Ninguém percebe o que o Espírito está fazendo no coração das pessoas, mas ele está lá trabalhando no coração do ser humano. Então essa é a primeira lição prática que a gente pode tirar dessa comparação, né, desse simbolismo do vento com o Espírito Santo. Segunda lição que nós aprendemos aí, prática. Assim como o vento é incontrolável na sua força, é só você ver, né, de vez em quando a gente vê reportagens, né, nos telejornais de tornados, de ciclones, né, nos Estados Unidos e em outros países, né,
força do vento muito grande, destelhando, derrubando tudo, destruindo tudo, né? Então, assim como o vento, ele é incontrolável na sua força e imprevisível na sua ação, o Espírito é irresistível e soberano na sua ação. Ele opera de maneira imprevisível, ele opera de maneira incontrolável ao ponto dele ser irresistível e soberano na sua ação. E Jesus já falou isso com Nicodemos, a gente já viu o texto, né? Jesus falando que o vento ele sopra onde quer, né? Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, assim como o vento é incontrolável, não se controla na sua força e é imprevisível na sua ação, o Espírito Santo também ele é irresistível e é soberano na sua ação. Terceira lição prática que a gente observa com relação ao simbolismo do Espírito Santo, com relação ao vento, é que assim como o vento move um barco a velas, é só você observar, né? A gente não vê o vento, mas a gente pode perceber que ele está ali, né? Porque ele está impulsionando, né? Enchendo aquelas velas daqueles barcos que são a vela, né? E impulsiona esse barco, né? Move esse barco. Então, assim como o vento move um barco a velas, o Espírito de Deus moveu também homens que escreveram as Escrituras. Então, a gente tem aqui que as Escrituras, ela é produto desse mover, desse vento do Espírito na vida das pessoas, levando as pessoas a escrever as Escrituras. É o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim o texto: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim como o vento move os barcos à vela, impulsionam esses meios de transporte, o Espírito Santo também move homens, leva homens, ou levou esses homens a escreverem as Escrituras, e a gente observa isso no texto de Pedro, né? Que homens falaram da parte de Deus, movidos, soprados, inspirados pelo Espírito Santo. Essas são as 3 lições práticas que nós podemos aprender com essa relação do simbolismo do Espírito Santo com o vento. O vento é invisível na sua ação, o Espírito age de forma invisível no coração humano. Assim como o vento é incontrolável na sua força, imprevisível na sua ação, o Espírito é irresistível e soberano na sua ação. Então, assim como o vento move um barco a velas, o Espírito Santo moveu homens para escreverem as Escrituras. Ok, queridos? Então a gente vai ficar por aqui hoje, só com esses 3 símbolos, né? Pomba, água e vento. Vamos deixar para ver na próxima quinta-feira os demais símbolos do Espírito Santo de Deus. Eu convido você, então, a não perder o próximo estudo da próxima quinta-feira, onde nós vamos concluir esse tópico sobre os símbolos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos, ó Deus, na quinta-feira para estudarmos a Tua palavra. Te pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estiveram conosco, estiveram, ó Deus, visualizando, participando e estudando conosco a Tua palavra. Nos abençoa poderosamente, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.
Deus te abençoe, minha querida. Até a próxima quinta-feira com a continuação e conclusão desse estudo sobre os símbolos do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.